Boa tarde a todos. É com grande satisfação que nós vamos dar continuidade às atividades do webinário, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFAM. E, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao convite de toda a comissão organizadora que me convidou, né, para hoje eu fazer essa, digamos, mediar, né, as atividades da tarde de hoje. Então, agradeço a todos, em nome do professor Moacir, né, a todo o pessoal da organização do webinário, que está sendo um sucesso. Essa semana nós tivemos um grande número de atividades, né, todos esses dias, palestra da professora Cat, do professor Celso Costa, do professor Carlos Gustavo, e agora a gente vai fechar com a palestra do professor Nazareno, né. Bem, o professor Nazareno é conhecido do pessoal do programa, mas eu acho que é bem interessante a gente fazer uma apresentação, tá? Então, ele é natural do Belém do Pará, cursou a graduação em matemática na UFPA, ele passou um tempo na Escola de Sargentos das Armas, né, na ESA, em Três Corações, Minas Gerais, onde ele concluiu o curso de artilharia do Exército Brasileiro, né. Mais tarde, em 2002, ele concluiu a licenciatura plena em matemática com habilitação em física e desenho geométrico, né, e ele veio para a UFAM em 2005, né, ele iniciou como um aluno especial o mestrado em matemática na Universidade Federal do Amazonas, né, então ele passou por vários cantos do Brasil, né, então tem muita experiência, e veio fazer o mestrado conosco como aluno especial em 2005, né. Então, em março de 2006, passou a condição de aluno regular. Em novembro de 2006, após 9 anos, 10 meses e 12 dias de serviço militar, pediu desligamento, né, e resolveu se dedicar integralmente à matemática, né. Então, em maio de 2010, ele ingressou na carreira, né, de magistério superior da UFAM, já como mestre em matemática pelo programa de pós-graduação em matemática da UFAM. Em 2015, foi professor visitante por 6 meses no IUSP. Em 2016, coordenou o programa de doutorado em matemática em associação ampla UFPA e UFAM, né. Em julho de 2018, foi um professor visitante, né, ele participou, né, no Visiting Research Scholar na Lehigh University em Bethlehem, nos Estados Unidos da América, né. Em janeiro de 2019, reassumiu as coordenações dos programas, tanto do doutorado quanto do mestrado em matemática da UFAM, e em agosto de 2019 entregou as referidas coordenações, né, e atualmente pediu redistribuição, e atualmente é professor da Universidade Federal de São Carlos, né, onde ele atua lá como professor associado. E dentre todas as atividades que o Nazareno executa, além de pesquisador, né, ele também atualmente é secretário, né, regional da Sociedade Brasileira de Matemática. Então, após essa apresentação do meu ex-colega de trabalho no Departamento de Matemática, mas ainda um querido amigo, né, ele pode estar longe, mas continua sendo muito querido amigo de todos nós, Nazareno, a gente lhe dá a palavra e a gente sabe que a gente vai, além de ser presenteado com matemática de bom nível, a gente vai se divertir que só, né, durante 1 hora. Então, vamos lá. A palavra é sua, meu querido amigo. Então, obrigado aí pela apresentação inicial aí da Flávia, obrigado a todo mundo que está envolvido aí nesse seminário. Eu já tinha falado lá na palestra da Cat, né, que é muita gente trabalhando no invisível, que o pessoal acaba não vendo, mas o mais importante é que o grupo trabalhe para um fim, né, que renda frutos. Essas coisas, tem gente que acha que não serve para nada, mas, na verdade, se você for ver, tudo gira em torno de coisas desse tipo, né? Se alguém foi para a matemática, foi porque foi motivado por alguma palestra, alguma coisa, algum professor, alguma coisa dessa. Até falei para a professora Cat, que uma das influências de eu ir para a geometria
foi aquela semana lá, que ela estava lá na UFAM, aí estava muito geômetra lá, eu vi a palestra dela cheia daqueles desenhos bonitos. Aí, aquilo ali acabou me fazendo mudar de área, que na verdade eu ia para a álgebra, estava decidido, tinha falado com a Sheila, aí acabei indo lá para a geometria, então influencia, essas coisas nos influenciam bastante, e sabendo disso eu procuro sempre fazer uma coisa mais, sem muito tecnicismo e tal, só dando a ideia das coisas, só mostrando como você pode estudar, continuar estudando matemática para obter algo mais sério ali na pesquisa. Então, então, agradeço, né, essa oportunidade aí de poder estar aqui hoje de novo, como a Flávia falou, aí na verdade eu ainda estou lá no FAM, né, Flávia, que eu ainda não saí dos programas, ainda estou lá até permitirem, vamos dizer assim, eu ainda estou lá. Até quando tu não quiseres mais, tu vais ficar. Não é só isso, não é só isso, né? Você sabe que não é só isso, são várias coisas, mas eu estou lá, até aí os alunos aí, né? Né? Eu digo permitir no sentido mais amplo, né? Se for permitido, eu estou lá e eu não saio, não largo o osso de jeito nenhum. Inclusive, deixa eu começar aqui uma apresentação, inclusive, baseado nisso, essa apresentação, cadê aqui o negócio? Não tá. Tá aqui. Essa apresentação que eu vou falar aqui, sem muito tecnicismo, eu acho que vocês devem estar enxergando aí esse negócio aí, né? Enxergando aí, Flávia, tá, né? Estou compartilhando aqui, né? Estamos enxergando sim. Isso, amplia assim. Eu vou só mostrar. Então, inclusive, isso daí é um artigo com Márcio Araújo Filho. Esse camarada aí esse foi aluno nosso, Flávia, aí do mestrado. Ele foi do Minter. Legal. Lá do Acre. Não, ele agora está em Rondônia. Ele pediu redistribuição, porque ele é do interior de Rondônia. Aí daí ele pediu redistribuição para uma outra universidade, para unir, Universidade de Rondônia, só que ele não é da capital, ele é do interior, porque a família dele de lá e ele achou melhor ir para lá. Pediu, deu certo, está lá agora. Aí ele está fazendo o doutorado na UNB, e daí eu não sei se vocês sabem, né, como secretário regional, eu procurei visitar várias instituições do Norte, eu não conhecia todas. Aí eu comecei a visitar, uma delas que eu visitei foi Rondônia. Aí daí, bom, a conversa é longa, no final da conta eu procurei, eu vi que outras universidades do Norte precisam de um apoio nosso e tal. Aí ele me chateando, aí eu não queria trabalhar com isso aí, eu queria, sei lá, estava querendo dar uma descansada, mas depois eu pensei, cara, mas a minha missão inicial era essa e agora eu estou fugindo. Aí no final da conta eu vou fazer isso aí com o Márcio. Aí acabei me engajando aí nesse trabalho com ele, mas por isso, por ele ser do Norte, por ele ser de Rondônia. Aí me dediquei um pouco mais, parei algumas coisas e na verdade, parei até minhas coisas, falei até com o Marrocos sobre isso, rapaz, vou dar uma força aí para esse camarada. Só que daí o presenteado foi eu, né? O início dessa história aí, desse artigo, foi esse, mas na verdade quem ganhou o prêmio foi eu, porque eu consegui resolver com ele o que eu estava querendo resolver há muitos anos. Né? Era uma coisa que eu vou falar aqui no quadro, vou tirar aqui esse trabalho, então, estimativa de autovalores de um sistema diferencial elíptico na forma divergente. Eu vou explicar essas coisas aqui. Eu vou parar a apresentação, que eu vou fazer no quadro aqui. Vou explicar esses detalhes no quadro. Então, você está apresentando, aí quer que eu faça aqui parar a apresentação. Pronto. Aí agora eu vou para o quadro aqui. Então, esse problema aí, ele é antigo, mas é um problema que eu mesmo estava debruçando sobre ele. Se vocês forem ver os meus trabalhos, a maioria deles era eu que estava mexendo e inventando coisas.
eu não sou muito de pegar problema em aberto aí, sei lá, é esquisito. Aí eu falei, aí isso aqui é uma coisa assim, eu pensava assim, né? Até foi uma discussão com o Marrocos também. Eu pensava assim, você pega um domínio, pode ser um domínio do RN aí, pode ser do R2 aí. O importante aqui é você entender a ideia do que eu estava pensando. Aí você tem uma função aqui nesse domínio, certo? E você tem um problema de alto valor. Vou botar um menos aqui para o alto valor ficar positivo, da F. Aí você bota uma condição de borda aqui, qualquer uma lá, eu vou botar aqui uma condição de borda de Dirichlet, que é a função ser igual a zero no bordo desse domínio, aí aqui no domínio. Isso daqui ocorre no domínio, isso aqui é um problema de alto valor, tá certo? Esse menos aqui é só para, porque isso daqui gera uma sequência desse tipo aqui, ó. Aí ela vai lá para mais infinito. E esses caras, eles ficam positivos. Tá certo? Esse domínio vai ser uma coisa limitada. Como assim? É como se ele coubesse dentro de uma bola, Né? Aí, então, esse menos já expliquei, né? Só para essa sequência aqui, esse aqui chama o espectro do alto valor. O espectro do Laplaciano. Espectro do Laplaciano. Nesse domínio. Essa coisa aqui, ó, ela aparece, estudar espectro aparece muito na física. Isso daí aparece em acústica, quando você estuda os harmônicos, aparece na mecânica quântica, quando você... mecânica quântica é quantizar as coisas lá. Você vai quantizar coisas estranhas, coisas que você nem imagina, você vai quantizar lá. Aí, aparecem essas coisas tudo lá. Tem muitas outras coisas que aparecem isso. E não só o estudo dessa coisa, mas também o estudo do gap, tipo assim, ó, lambda 2 menos lambda 1. Né? Estimar isso aqui, por baixo ou por cima, estimar essa diferença, isso daqui tem aplicações lá na física. Tá certo? E tem muitas outras coisas que envolvem isso aqui, tipo assim, ó, o quão essa lista de números, isso aqui é uma lista de números reais, tá? O quão essa lista de números reais influencia na geometria desse domínio, por exemplo. Tá certo? Será que eu, dado uma lista de números reais, será que eu, qual é o domínio e qual é o problema de alto valor? Não precisa ser do Laplaciano, pode ser outro operador aqui. Tem que ser, nesse caso aqui que eu estou fazendo, são operadores de forma divergente. O Laplaciano é uma forma divergente, é a divergência de um campo, divergência do gradiente. Por que a forma divergente? Por causa da técnica que vai ser usada, só por causa disso, que vai ser usar o teorema de Stokes, no final da conta. Uma variação do teorema de Stokes. Você pega o operador e forma um teorema de Stokes para aquele operador, que na verdade é uma consequência do teorema de Stokes, que é chamado teorema da divergência. Você faz isso e tal, aí estuda essa coisa. Aí tem uns problemas assim, são interessantes. O como essa lista de números influencia no domínio do ponto de vista de geometria, do ponto de vista método, do ponto de vista de perturbação por difeomorfismo. Né? Aí, o pessoal, por exemplo, será que, dada essa lista, essa situação toda aqui, o domínio, esse problema nesse domínio, implica que os domínios têm que ser todos isométricos, por exemplo? Se eu fixar uma lista de números, esses domínios têm que ser isométricos, isso não é verdade. Tá certo? Já deram exemplo, mas existem casos que, dada essa lista de números, você pode dizer muita coisa sobre a geometria do domínio, ou o que você pode fazer no domínio. Do ponto de vista da álgebra linear, você pode pegar essa lista de números, você pode pegar uma lista de números, uma lista finita de números, e definir um operador linear, cujos autovalores são esses números. Invocado. Isso é muito fácil. Você pega, por exemplo, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Aí você quer definir, aí isso daqui, aí digamos que você quer definir isso em algum espaço vetorial lá, sei lá, um VK, não importa a dimensão aqui, a dimensão não vai influenciar.
Aí você simplesmente, aí você quer definir um operador, né? Um operador linear nesse espaço aqui. Aí o que você faz? É fácil. Você pega, né? Define o T de V, né? Para C. Você pega esse. Aí você quer de VK em VK. Então você vai pegar uma matriz e vai colocar a quantidade de vezes esse número aqui em ordem que você quiser, de tal maneira que isso aqui vira uma matriz K por K. Certo? Você coloca só na diagonal. Aí coloca quantos você pode repetir. O fato é que ela tem que virar uma matriz diagonal de ordem K por K. Por quê? Porque, na verdade, quando você fizer isso, você vai multiplicar aqui pelo vetor, as coordenadas do vetor, né? Cadê o meu? Você vai pegar essa coisa, você vai pegar, vai pegar essa matriz do jeito que eu falei, lambda, algum desses lambdas aí, né? Bota zero aqui no resto, aí fica K por K, tá certo? Aí você define o operador, T de V, para ser o produto dessa matriz com o vetor coordenada de V numa base, como esse é com VK, então ele tem uma base com K elementos, certo? Uma base com K elementos. Aí você pega a matriz, multiplica pelo vetor coordenado, isso aqui é uma matriz coluna de ordem K por 1, isso aqui é K por K, então isso daqui vira uma vetor coluna K por 1, aí você pega e identifica esse cara com T de V, pronto, porque a escrita é única na base e tal, então você define perfeitamente o T de V, e os autovalores desse T de V vão ser os caras que você botou aqui na diagonal principal. Então você pega eles de número e você pode repetir, pode botar, por isso que eu não botei índice aqui, ó, qualquer coisa. Você pode ficar repetindo, brincando, ou seja, você consegue, dado uma lista de números, você consegue construir operadores lineares dessa maneira, cujos autovalores vão ser essa lista de números. E a multiplicidade geométrica dele e a multiplicidade algébrica, você pode controlar também. Você pode controlar. Se você botar ele e repetir 3 vezes, ele vai ter multiplicidade algébrica. A multiplicidade algébrica, vocês lembrem que um cara é um autovalor de um operador, somente se ele é raiz do polinômio característico. Né? Se somente se ele é raiz do polinômio característico desse operador. O polinômio característico é o det, né? É o det da matriz T menos X identidade no caso do VK. Então, ele tem automaticamente uma multiplicidade, que é a multiplicidade dele como raiz do polinômio característico. Mas daí, essa multiplicidade, que é chamada multiplicidade algébrica, aí daí tem a multiplicidade geométrica, que é você vai olhar o autoespaço do autovalor, né? Espaço associado ao autovalor, aí a dimensão dele é a multiplicidade geométrica. Aí você já vê, analisando o polinômio característico, que essa multiplicidade geométrica jamais ultrapassa a multiplicidade dele como raiz do polinômio, um monte de coisa. O fato é que você consegue controlar, você consegue escrever aqui de tal maneira que você controla multiplicidade algébrica do jeito que você quiser, multiplicidade geométrica do jeito que você quiser. Você pode manter multiplicidade geométrica igual a multiplicidade algébrica, só que é claro que a multiplicidade geométrica nunca vai ultrapassar a multiplicidade algébrica. Você pode fazer muita coisa com isso aqui, com essa lista de números. Tá certo? Então, é uma coisa que, isso daqui, eu estou fazendo, inclusive essa aqui foi uma aula que eu pensei hoje, baseado nessa palestra de hoje, acabei pensando nisso, eu fiz uma aula sobre isso daqui, tá? Vai aparecer no YouTube. Aí acabei fazendo outra, falando dos entes físicos lá e tal, essa daí não sei se eu vou botar, mas enfim, dá para fazer muita coisa com esse negócio, e dá para responder muita pergunta de maneira simples, só olhando a álgebra linear. E como é que você faz isso? É muito simples. Você pega T de VI, né, o VI é o menino que mora aqui, T de VI, aí você pega um desse aqui e bota aqui, sei lá, por exemplo, lambda 2, por exemplo, T de V1, lambda 2, V1, T de V2, lambda 2, V2. E você tá dizendo, o fato é que se você botar aqui, ó, os caras da base, você já definiu um operador. Tá certo? Eu não é invocado que o operador definido desse jeito, você pode ficar brincando de trocar de posição. Você troca de posição e o operador vai mudando. Só que, o que é interessante, porque toda vez que você trocar de posição, vai mudar essa matriz, que esse aqui é parecido com esse. Em determinado momento, dependendo da posição que você colocar aqui,
definiu o operador dessa maneira, e definindo dessa maneira, elas coincidem dependendo de onde você colocar a posição dos autovalores. O fato é, se você brincar com essas coisas, você consegue definir vários operadores lineares diferentes, só que todos eles com o mesmo autovalor. E com multiplicidade não necessariamente iguais. É muito bacana isso daqui. Isso daqui já responde um monte de perguntas que tem na literatura. Não é trivial. Então, só linear. Eu fiz isso hoje numa aula, eu vou botar lá no YouTube, eu acho isso, talvez eu vou botar mais em detalhe. Mas, então, o que eu estou dizendo é que essa lista de números aí, ela influencia, assim, aqui nessa coisa de alguma maneira, por causa do operador que está envolvido. Por exemplo, aí eu tenho uma pergunta aqui. Ó. Será que eu consigo... digamos que eu tenho uma estimativa para o gap, esse aqui é o gap principal, que é o segundo menos o primeiro valor. Será que eu consigo estimar esse cara aí, de alguma maneira? Aí sim. Aí eu estimei. Vamos supor que eu estimei, sei lá, por baixo ou por cima. Eu tenho uma estimativa menor ou igual ou maior ou igual, algum tipo de estimativa por baixo ou por cima dele. Tá certo? Se eu estimei isso daí, aí beleza. Aí agora eu faço uma pergunta. Será que eu consigo deformar o domínio por um difeomorfismo? E essa lista se manter, ou ao invés de eu pensar nessa lista se manter, eu pensar que esse gap aqui se mantém, a estimativa não muda? Então, isso é uma pergunta. Tá certo? Outra pergunta. Será que eu consigo... Isso aqui é deformar o domínio por difeomorfismo. A outra é, será que eu consigo mudar a métrica desse domínio? E o que acontece com essa lista de números? O que acontece com essa estimativa? Aí a pergunta que eu queria resolver, né, que eu acabei fazendo lá com o Márcio, né, era o seguinte, eu queria fazer, não era nem isso, nem isso aqui. O que eu queria fazer era o seguinte, era perturbar esse operador aqui por um termo de primeira ordem e manter tudo do jeito que já existe. Essa é uma missão árdua. Né? Fisicamente isso é possível. Eu sei que, ou seja, eu posso perturbar menos laplaciano mais um termo de ordem única. Eu vou botar um gradiente numa eta, ponto. Certo? Ou seja, a f entra aqui e aqui entra o gradiente da f. Tá? Entra uma f, aqui entra o gradiente de f. Então, o operador vai ser menos laplaciano, mais... Eu posso botar assim até... que se eu botar f aqui, funciona desse jeito. Tá? Então, ou seja, eu perturbo o laplaciano por um termo... Vocês estão ouvindo ali? Ei, cara, para aí, rapaz. Estou na aula aqui agora. Aí daí, eu posso perturbar esse operador por um termo de ordem 1. E essa coisa fica tudo igual, não muda nada. Essa era a coisa que eu queria resolver. E eu me debrucei sobre isso daí desde a tese da Juliana, e não tive sucesso, mas depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu estudei uma classe lá de funções, chamada funções isoparamétricas, que eu estudei lá com o Vaidong Chow. Aí, por algum motivo, aí daí eu peguei e fui fazer um mini curso sobre isso na UNB, que eu comecei a achar esse negócio promissor. Aí eu fiz esse mini curso e as coisas foram entrando na minha cabeça. Foi a longo prazo. Aí, quando eu estava aqui discutindo com o Márcio, como eu estava do outro lado, porque o Márcio estava do lado do pedreiro e eu estava do lado só do dica. Márcio, vai fazer isso, vai fazer isso, fui dizendo. Faça isso, faça isso. Aí isso é legal. Por que isso é legal? Porque eu posso me dedicar só na parte delicada do problema, vamos dizer assim. Porque a maioria dos trabalhos que eu fiz, eu me matando, fazendo conta. Aí depois eu descobri que aquilo ali tem um lado ruim daquilo ali. Eu ficar fazendo aquelas coisas todas, me impede de pensar nesse tipo de coisa. E com o Márcio teve essa vantagem, porque eu não precisei fazer aquela conta lá. Falar, essa conta é guerra sua, meu, se vira, vai fazer que vai dar certo. Faça assim. Então, eu fiquei pensando nisso. Aí, surgiu a ideia, usar as funções isoparamétricas, alguma lá da classe de funções isoparamétricas, escolher alguma, e perturbar o operador para tudo se manter perfeito. Nada muda. Tá certo? Então, foi esse o problema que a gente resolveu. No final das contas, a gente consegue uma perturbação
específica do operador, mas só que a gente foi muito mais além. Ao invés de fazer do Laplaciano, a gente quer saber, vamos fazer um muito geral. Aí a gente, em vez de fazer para funções reais, a gente fez para funções vetoriais. Aí o Laplaciano é o Laplaciano das entradas. Certo? O problema de alto valor, ele não muda. Aqui fica uma função vetorial, uma função vetorial, uma função vetorial, aí fica tudo nas entradas. Aí você fala, mas vira a mesma coisa do que estudar o problema de alto valor nas funções coordenadas, né? Não é verdade, porque o sistema ele é acoplado, isso significa que ele não é desacoplado. Se ele fosse desacoplado, aí não serviria para nada. Eu faço aqui, beleza, só que ele é acoplado, ele tem uma dependência das outras equações. Então, aí ficou bacana o problema, porque o problema ficou ainda mais difícil, tá certo? Se fosse para fazer só isso aqui que eu falei, dava um artigozinho, né? Só um resultadozinho, e aí a gente foi fazer, além de resolver o problema, a gente percebeu que tinha que dar uma dificultada. Aí tem um tal de operador de Lamé, que aparece lá na física. Aí a gente, baseado nele, a gente se debruçou para esse problema que eu vou falar aí, e a gente conseguiu fazer isso que eu disse para esse problema, e depois a gente pegou todos, um monte de problema, pegou o problema do Laplaciano, o problema do drift, um monte de outro lá, um monte de coisa. Aí, no final da conta, a gente provou o que queria, está lá, já está na revista, está submetido, e ainda dá para fazer mais coisas, dá para considerar, para aqueles problemas que a gente fez, o problema de perturbação de domínio, perturbar a métrica em vez de perturbar o domínio. Perturbar o domínio por difeomorfismo. Só que daí tem uma coisa que eu descobri com o Marrocos, estou estudando isso com o Marrocos, a maior parte dessa coisa que eu aprendi com o Marrocos. A gente perturbar o domínio por difeomorfismo, se a gente fizer a perturbação por métrica, que é o que eu sei fazer mais, né, que eu sou de geometria, eu consigo pegar esse problema, um problema métrico, eu consigo passar ele, eu consigo usar ele para resolver o problema por perturbação de difeomorfismo. É um negócio assim que na geometria não é muito difícil, não. Pô, talvez para um cara da análise, olha assim, você é extraordinário. Não, você só toma o back da métrica, virou uma nova métrica e você usa a solução daquela família de métrica. Acabou. Aí você só tem que fazer os ajustes necessários e tal, explicar que tudo funciona, né? Então, no final da conta, a solução, esse artigo aí, que eu vou mostrar alguma coisa dele, ele basicamente é uma coisa bem teórica, bem usando essas coisas todas que eu falei, e mais coisa porque eu não consigo falar assim na palestra exatamente na ordem certa e tal, é porque eu não consigo fazer isso. Tudo que eu faço é na hora, aquelas minhas aulas do YouTube é tudo na hora, aí eu vou fazendo o que está na minha mente, o que eu pensei, o que a gente, né? Eu acho que fica legal, porque fica mais natural, blá, blá, blá. Mas tem um problema que às vezes eu esqueço de falar coisas importantes sobre o que foi pensado e tal. Agora tem um negócio que eu gostaria de falar sobre essa classe de funções que a gente escolheu para perturbar para dar certo. Não foi só escolher e perturbar para dar certo, não. O negócio foi tenso, foi saber como tinha que ser a perturbação para dar certo. Foi muito... O fato é baseado nas funções que o cartão estudava, pronto. Então, pega as coisas que o cartão estudava, que essas funções paramétricas já apareciam lá, ou seja, o cartão estava certo, né? Então, é isso. Agora vou falar agora um pouco aqui do artigo, muito rapidamente, o que a gente fez baseado nessa coisa. Tem muito mais coisa para falar, tá? O operador não foi o Laplaciano, foi uma coisa mais geral, mas a motivação de tudo aqui, de fato, é o Laplaciano, tá? A parte física aqui, eu poderia falar alguma coisa a mais, só que eu não vou falar para não correr o risco de errar algo, então eu estou estudando ainda, o Marrocos me passou um livro de física, né? Eu estou estudando porque eu sei que isso resolve um monte de coisa lá da física, né? Então eu posso, mas eu ainda estou vendo, então não vou falar dessa parte, mas eu vou falar da parte dessa aqui, cadê aqui, ó, apresentar agora, né? Eu tenho que botar lá. Eu vou mostrar agora aqui o que a gente fez no artigo, muito rapidamente, sem me preocupar. E aí, pessoal, deixa eu dizer outra coisa. Aí, pessoal, está envolvido. Eu vou dizer o que você precisa saber para você trabalhar num problema desse tipo. Você precisa saber EDP, você precisa saber EDO, precisa saber geometria, precisa saber análise funcional, precisa saber análise no RN,
precisa saber geometria riemanniana. Esse problema, a beleza dele mora nessa quantidade de coisas que você tem que estudar para você resolver esse problema. Você não consegue resolver esse problema só com uma linha de pesquisa, só com análise, só com EDP, só com geometria. É impossível, porque ele interliga teoria espectral, com análise funcional, com geometria, com tudo. Mas ele só interliga se você sabe interligar. Se você não sabe, então você não consegue resolver o problema. Tá certo? Então, é legal você se debruçar, e se você tem tempo, aprender um pouquinho de cada, né? E se juntar com um cara que ajude um pouco, um cara mais especialista aí, o que vem dando certo do meu lado, é porque eu estou estudando com o Marrocos, né? O Marrocos, ele sabe análise funcional, sabe EDP, né? E a minha parte é de geometria, e na verdade, meu doutorado foi basicamente em análise, né? Só a tese foi em geometria. Então, acaba ajudando. Aí foi a coisa que eu estudei lá, depois lá na USP, com o Toninho, depois lá com o Raidon Chao, lá na Lehigh. Está tudo aqui nesse artigo aí, tá? Está tudo aí. Então, tem esse abstract aí, a classe, pessoal, de funções que a gente escolheu para fazer isso aí, foi uma classe num sólido de Hit, que já é conhecida aí da galera na geometria, o que é utilizado lá pelo Perman, lá na conjectura de Poincaré. Só que a gente pegou um cara bisurado, um sólido de Hit que eu conheço bastante, que é chamado gaussiano. O gaussiano é um RN com uma funçãozinha lá esperta, né? E é ele que faz funcionar. E os nossos domínios, aqui, que eu falei que a gente resolveu o problema, foram domínios sobre o gaussiano, tá? Ou seja, o RN com aquela métrica. E a função que a gente pegou para perturbar foi a função potencial desse gaussiano. E o incrível, né? Aí eu vou falar aqui, ó. Bom, tem um teoremazinho aqui, ó. Aí tem um problema e tal, não vou entrar em detalhes desse problema, a sequência de alto valor aí, ó. Esse L pensa isso tudo aí como um operador diferencial, elíptico. Isso daí, essas U aí são funções vetoriais, tá aqui, ó. Vetoriais. Essas coisas não é muito importante, não, que é muito técnico. O fato é que isso daí que gera o problema ser um problema acoplado, né? Um sistema acoplado. Isso aqui vai dar um sistema, na verdade. E essa alfa que está aqui, pessoal, essa alfa aí a gente não botou porque a gente quis para brincar, não. É porque isso daí tem um apelo físico, né? Em dimensão 3. E é ela e essa gradiente desse divergente que faz o sistema ficar acoplado, ele não fica desacoplado. Então, causa aí dificuldade para resolver, você tem que resolver o sistema como um todo. Então, aí tem os casos que pegam, o problema que a gente trabalhou foi esse aqui, que é bem mais geral. Ele pega Laplaciano, pega o caso de funções reais, pega o caso do drift, pega o caso do operador de Lamé, ele sai pegando um monte de coisa aí. No final da conta, esses aí são os casos particulares que a gente vem falando aqui, ó. Ele pega esse caso, aí se você pode pegar alfa igual a zero de funções reais, aí você retoma esse caso aqui que eu falei, tá certo? Então, pega aqui alfa igual a zero, e no lugar de U você pode pegar uma função real, no caso de função vetorial, aí você retoma tudo isso aqui que eu falei, tá certo? Aí tem o caso do drift, né? Aí vai. Aí daí, é claro, essa parte aqui é uma parte que a gente tem toda que fazer a teoria para fazer o negócio funcionar. Aí, essa parte aí é só a teoria, a gente construindo a teoria para fazer as coisas funcionarem, tá certo? Aí o primeiro teorema, assim, parece esquisito aí, ó. Isso daqui, ó, esse lado esquerdo, esse teorema 1, ele é uma forma quadrática, tá? Para que ele tem que estar nesse formato aí? Tá vendo? Não sei o que é o quadrado e tal. É porque a gente vai usar de maneira esperta essa coisa aí, isso daí vai dar origem a um polinômio de segundo grau. Vai dar origem a um polinômio de segundo grau. E a gente vai atrás das raízes dele e tal. E a gente... Aí tem uma coisa aqui, só um detalhe, é que essa constante que a gente bota aqui, ó, essa C0, ela é invocada. É ela que fez o negócio funcionar, mas a gente teve que se debruçar para ver o que a gente tinha que colocar aqui para fazer o negócio funcionar. Tá certo? Então, a gente faz uma estimativa bem doidona, uma estimativa bem geral, que é dessa coisa aqui. Aí você, isso é um teorema técnico, mas extremamente útil. Você percebe que isso daqui é nossa sequência de números, tá certo? Do espectro. Aí está calculando uma diferença, né?
uma diferença sempre do sigma K mais 1 menos o sigma I, onde o I varia de 1 até K, tá? Você está calculando essa coisa, elevando ao quadrado e somando. Aí, por que assim? É porque essa é a maneira de você obter, essa é a maneira de você usar o que você aprendeu lá no segundo grau. É só por isso, porque se você fazer coisa lá do segundo grau, né? Se for coisa de grau maior, eu não sei. Então, essa é a maneira esperta de fazer, tá? Aí daí você pega a sequência de número, ela está sendo estimada por cima por esse número gigantesco, aí a gente vai usar depois isso para obter o que a gente quer de fato, tá certo? E o interessante é que isso daí interliga com várias teorias que já vinham sendo feitas lá no ICTP, lá em Trieste, né? É muito bacana essas formulinhas aí, teorema 1.1 e 1.2, né? Aí eu vou pulando aí, isso aí é só estimativas que é para ser usada, tá? Aí a solução mesmo, nossa, as aplicações está aqui, ó, são funções isoparamétricas, a função do Cartan, que são funções que cumprem essa propriedade aqui, e são duas propriedades lá que o Cartan colocou lá, quando ele estudava a hipersuperfície de espaços euclidianos, aparecem essas funções isoparamétricas, de fato elas aparecem. Agora, elas têm um estudo peculiar hoje em dia, um estudo só de funções isoparamétricas, porque elas estão, as funções potenciais em sólidos de Ritz, com curvatura escalar constante, e que desde que ele não seja compacto, que é o caso do gaussiano, todas as funções potenciais, com essa propriedade que eu falei, são funções isoparamétricas, tá? A transnormal é essa aqui, que só satisfaz essa propriedade, aí se satisfaz aquela e mais essa, a gente chama de isoparamétrica. Então, isso aí é ser isoparamétrica. Então, já sabendo dessa historinha aí, que sólidos de Ritz com curvatura escalar constante, não compactos, satisfazem, as funções potenciais deles são funções isoparamétricas, eu já sabia disso, isso é uma continha que você tira lá das equações de evolução lá do Richard Hamilton. Você tira lá uma daquela lá e você acaba provando isso. Eu botei essa explicação em algum lugar, tá certo? Mas só isso não é suficiente. Você ainda tem que escolher o seu sólido de Ritz adequado, tá certo? Aí você vai, né? Faz, até que eu estou explicando aqui no artigo, tá? A função é essa daqui, ó. Essa aqui é chamada função gaussiana, do gaussiano, tá certo? É ela que faz o negócio funcionar. Aí daí tem esse corolário, também não vou falar muito deles, não. O que eu quero falar é disso aqui, ó. Cadê? Vai passando. Essas coisas, uma chama a outra, tem que fazer, é uma receita de bolo, tá certo? Isso daí a gente não está inventando nada, está fazendo a receita de bolo para fazer o negócio funcionar. Agora eu vou finalizar aqui com esse resultado aqui, cadê? Aqui, a gente está explicando tudo aqui, toda a historinha, fazendo. Aí, pessoal, é aqui que a gente resolve o problema. A gente pega essa família de domínios, que são anéis, né? Você pega a bola com esse raio aqui, um raio que tem essa propriedade. Esse lambda, pessoal, ele é o lambda lá do gaussiano. Ele aparece lá na equação do sóliton de Ritz. Que, na verdade, o nome certo não é sóliton, é soliton. Certo? É soliton, né? Por que é soliton? Porque ele vem de umas equações diferenciais, isso aqui é o nome certo em português, é soliton, certo? Em inglês que é soliton. Em português é soliton, não tem um acento lá. Então, ele vem de lá. E ele tem um papel fundamental lá na equação do sólido de Ritz, esse lambda. Ele vai dizer como é que o sólido evolui ao longo do fluxo, né? O que acontece, se ele é shrink, se ele é expand, se ele é estéreo, não sei o quê. Aí, o que a gente fez para dar certo? Isso daí foi sacada nossa aqui. Bora lá. Aí, a gente foi testando até chegar nesse aí. Depois a gente achou um monte, mas a gente botou essa bonitinha aí. É essa família de domínios no gaussiano que eu afirmo que aquilo que eu falei aqui dá certo. Aí, é claro que você tem que ajustar tudo aqui para fazer o negócio funcionar. Isso aqui são ajustes técnicos que a gente fez para dar certo. Primeiro a gente percebeu que essa dava, depois fez o ajuste técnico, aí a gente fez toda a conta. É o caso Shrink, né, sem entrar muito em detalhe. Aí a gente calculou aquela constante que a gente acertou lá em cima. Calculou ela e tal.
Aí calculou ela por causa do shrink, por causa do expand. Sabe o que é legal? Isso aqui tem uma coisa em matemática, que uma determinada classe de problemas, você consegue resolver numa determinada classe de variedades, ou numa determinada classe de métricas, né? Mas o que é interessante, que acontece, que já vem acontecendo comigo, em determinadas classes de alguma coisa, ou de métrica de variedade, aquele tipo de problema funciona. E o problema complementar, vamos dizer assim, esse aqui, ó, não é bem o complementar, é o seguinte, porque o shrink case é o lambda positivo, e o expand case é o lambda negativo. Tá certo? O caso para shrink case, você só consegue resolver um tipo de problema. E o expand case, outro tipo que não tem nada a ver. Esse aqui, expand case, você resolve o problema de convexidade. E esse shrink case, você resolve esse que eu falei aqui no quadro. Esse aqui, do expand case, você não consegue resolver esse que eu fiz aqui no quadro. Mas assim, a gente tinha que fazer isso para ficar bonito o artigo. Aí, como eu estudei métricas de BG e tal, eu sei que lá nas métricas de BG tem classes diferentes que funcionam numa, funcionam na outra, inclusive tem até um trabalho sobre isso com o Liu Wei Chun lá da China. Aí eu pensei, pô, cara, não, vamos ter que fazer na classe do expand. O que está acontecendo? A gente foi investigar. Aí a gente viu que não dava para fazer no expand case, só que daí a gente acabou descobrindo que dava para fazer problema de convexidade. Então, esse artigo ele tem duas classes de problema. Classe de problema em convexidade e classe de problema de perturbação desse tipo aqui, que a gente perturba e o negócio não muda em nada. Por isso que, pô, esse artigo é muito bonitinho aí, e você vai ver que ele não tem conta aqui, é só falado. A conta a gente jogou lá para o final, para ninguém saber que, né, para não enganar, não assustar, vamos dizer assim, tá certo? Aí a gente fala não dependência dieta, ou seja, as fórmulas conhecidas por Laplaciano, quando você deforma o Laplaciano, quando você perturba o Laplaciano pelaquela eta que é a função potencial do Gaussiano, quando você perturba ela e considera essa classe essa família enumerável de domínios, tá certo? Não precisa ser essa, dá para fazer outras mais perto. Por que essa aí? Porque para ficar bacana. Pô, uma família enumerável de domínio, legal. A gente pega raios racionais para ficar enumerável. Por isso que, né, a gente pega esse tipo de raio aí. Mas não precisa, não. Mas era para ficar bonito mesmo. Aí depois o cara vê sozinho. Dá para fazer agora. Outros aqui, faça aí, ok. Faça lá e aí é o seu problema. Pronto. Aí a gente, né, faz essa dependência de dieta, mas percebe que a dependência de dieta, que é para resolver o que eu falei no quadro, a não dependência de dieta, tem que ser o caso shrink. O Gaussiano shrink sólido o que é o Gaussiano shrink sólido? É essa coisa aqui, ó. Tá certo? Esse RN que eu estou conseguindo fazer aqui, ó. É o RN com a métrica canônica e com essa função potencial aqui. Ele vai dar um sólido de Hit, e a gente perturba o Laplaciano com essa função, que é essa daqui, ó, é a função potencial do Gaussiano, e sabe o que são essas equações aí? São as mesmas do Laplaciano, é isso que eu estou te falando, você não muda nada. Mas isso só é verdade naquela classe de domínios e para essa função que perturba. Tá certo? E o que é bacana, né? Porque já pensou que se isso acontecesse para toda função e para todo domínio, então isso daí não seria um problema de matemática, né? Não seria um problema de matemática. Então, esse aí, aí estão todas, a gente verificou todas, essa e tal, né? Agora, o caso do expand case, aí já é problema de convexidade. Aí a gente pega, por exemplo, bolas de raio R, por exemplo. Se você quer pegar famílias enumeráveis de domínio, pega bolas centradas com raio racional que fica enumerável, e você estima, por exemplo, o primeiro autovalor desse operador aqui, Laplaciano eta, tá aí, ó, estima ele, tá vendo? Números, é claro que a estimativa tem que depender do raio da bola, né? Obviamente tem que depender. Então, de certa forma, depende da geometria da bola, né? Então, o primeiro autovalor depende, de certa forma, da geometria da bola. Mas isso é um problema que envolve convexidade, é outro tipo de problema e tal. Então, é isso, pessoal. Tem muita... Aí tá aqui, ó, o problema do gap, a gente fez o gap, que é tão importante na física lá, aí o gap do menino, gap dos autovalores, daquele operador, né? Aí aqui é a parte suja, né?
que é a parte suja, é claro que ela é importante e tal, para justificar toda a matemática que está envolvida. A beleza desses preliminares aqui é que a gente teve que construir todo ele, e o interessante é que eu não conseguiria construir um preliminar desse tipo há 2, 3 anos atrás, eu garanto para vocês, porque esses preliminares, eles dependem de toda uma bagagem em fibrados, e toda uma bagagem em teoria tensorial. Isso não foi uma coisa que eu aprendi no doutorado, isso foi uma coisa que eu aprendi na vida toda, de tanto fazer muita coisa, e só agora eu me sinto à vontade de poder escrever coisas sobre isso, e foi o que a gente fez aqui nesses preliminares. Ele é bem espertinho, a gente define umas coisas em fibrados triviais e tal, para fazer funcionar, né? Então, a beleza desse preliminar é essa, é que ele não é trivial, e ele não é para um iniciante, não tem jeito, né? O Márcio até se assustava, o Márcio, professor, mas isso não se estresse, que eu sei que eu estou fazendo. Aí depois eu tirei um dia para explicar para ele, olha, blá, blá, blá. Aí ele, caramba, agora eu estou entendendo, porque aqui tem coisas estranhas, tem campos de vetores, e tem esse gradiente aqui que já mora no espaço tangente da variedade, do ômega. Aqui já mora no Rn quadrado, acho que é Rn quadrado. Rn quadrado, então como é que pode uma coisa, né? Desse, não, funciona assim, basta você fazer isso aqui, não sei o que, não sei o que lá. Aí depois a gente foi atrás de justificar que a teoria espectral funciona. A teoria espectral, aí você tem que ter toda uma bagagem de teoria espectral, saber como é que você faz para a teoria espectral funcionar. Aí isso daí não foi trivial, não. Não foi trivial porque os caras que eu mais conheço sobre isso daí não sabiam exatamente, mas deram a dica e passaram o livro, eu fui olhar, aí achei. Aí só teve que dar uma adaptada. Aí tem um livro, até tem esse livro aí, um livro bom pra caramba, um livro de graduação, né, em inglês. E o cara faz um negócio lá que me ajudou. Eu, só fiz adaptar aqui, aí deu certo, né? Eu acho que é isso, pessoal. Eu não vou me... Tem muita coisa para falar aqui, né? Deixa eu só... Muita coisa para falar aqui. Eu acho que tá bom. Eu acho que eu já falei o suficiente aí. Tá bom? Deixa eu só parar aqui. Parar a apresentação. Então é isso. Valeu. Obrigado aí, Flávia. Passa a palavra aí para nossa amiga Flávia Morgana de Oliveira Jacinto. Eita! Bora, Flávia. Obrigada, Nazareno, pela sua apresentação, e agora a gente vai abrir para as perguntas, né, as possíveis perguntas e contribuições. E aí, gente, quem gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Nazareno? Vamos aproveitar que ele está disponível. Alguma dúvida, alguma sugestão? Podem levantar a mão e pode abrir o microfone, se quiserem. Ninguém? Já estão agradecendo a palestra, tá, Nazareno? O pessoal parece que gostou bastante. Tem gente de todo canto que você possa imaginar. O Márcio está aí, olha, o Mocem agradecendo. O Márcio está aí para dizer que eu não menti, né? Menti alguma coisa aí, Márcio? Menti aí, Márcio? Não, estou por aqui, professor. Eu gostaria de dizer só que foi um trabalho difícil, realmente. Como eu estou iniciando na pesquisa, aprendi muito, muito mesmo com o Nazareno aí, com esse trabalho. E para dizer também que eu fui professor da professora Flávia, e é um prazer revê-la, professora. Na época a senhora fui lá para Rio Branco, isso, dar a disciplina de análise da RN para a gente. Isso. E é um prazer revê-la aqui. Exatamente, eu já ia comentar, o Márcio foi meu aluno lá no Acre, né? Exatamente. Por isso que eu perguntei se ele era do Acre, né? Mas ele foi meu aluno lá, e eu lembro bem da turma, a gente trabalhou lá há um tempo. Depois eu... Excelente pedreiro, viu, Flávio? Depois eu fui para Manaus, passei um tempo aí também, acho que 3 meses, estudei com a Inês também, mandar um abraço aí para o pessoal da pós, para a professora Inês também. É muito bom ter notícia sua, Márcio, e que bom saber que você está trabalhando aí numa pesquisa tão avançada com o Nazareno, é muito legal, né, onde a gente vê que o fruto do nosso trabalho, né, e aí eu me coloco também, né, já que eu ajudei a formá-lo,
A gente vê a coisa dando frutos, né? Vocês progredindo. Mas, claro, agora, daqui para frente, é como o Nazareno diz, né? Formação é uma coisa, né? Agora, ganhar essa independência em pesquisa, como ele já está falando, essa maturidade, onde ele se sente à vontade de fazer essas coisas e te guiar nesse caminho, com o tempo mesmo, e muita dedicação, né? E não é um trabalho árduo, é uma coisa que não é trivial, né? Ele sentiu na pele isso. Isso mesmo, é verdade. Passou, sentiu na pele. Mas que satisfação, Márcia, tê-lo aqui. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Ótimo, ótimo. Além do registro do Márcio, de que foi realmente dureza, difícil, alguma outra pergunta? Alguém mais? Oi, me escuta? Sim. Oi, lindona. Oi, querida, tudo bem, Maria Rosilene? Diga aí, você é muito bem-vinda. Pode... É só uma curiosidade que o Nazareno estava falando sobre o operador de Lamé. Como é que ele aparece, Nasa? Porque eu lembrei que eu estava estudando com um aluno meu de iniciação científica, do PIC, aí a parte da teoria das cascas, e aparava os parâmetros de Lamé, e aparecia os parâmetros de Lamé. É aquele alfa lá. Aquele alfa que aparecia lá. Mas Aí lá, nessa parte, eles faziam toda a parte aquela parte inicial de superfície e colocava a equação de Codazzi, a equação de Gauss, tudo nesses parâmetros. Assim, ó, a gente indicou lá, eu pedi para o Márcio fazer essa pesquisa, falei para ele, não, a gente vai ter que saber disso, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí ele fez toda uma pesquisa, aí ele escreveu bonitinho lá, onde está, você olhar no artigo, lá está bem indicado, você pode olhar os detalhes lá, porque não é trivial falar disso aqui, porque é muita coisa. Aí a gente resolveu, a gente também não quis colocar no paper, porque ia ficar complicado, você botar muita coisa sobre isso, aí a gente pegou só, falou alguma coisa e botou as duas referências lá, tá certo? Então, eu posso te passar aí o artigo e você pode olhar com cuidado. Vai precisar de um tempinho para você dar uma olhada nisso lá, que não é... Mas aí no nosso paper ele aparece, sabe aquele alfa lá que aparece? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Talvez apresentar lá, né, Marcelo? Acho que é aqui, ó. Na introdução aqui, tá. É o caso de dimensão 3, cadê aqui? Emprego, não sei o que, blá, blá, blá. Mas não é aqui. Aqui, ó. Não, ainda não é aqui. Na hora de justificar o alfa. Tá aqui, ó, Rose. É na segunda página. Tá vendo? Deixa eu só apagar isso aí. Caso de dimensão 3, né? Ele aparece na teoria de elasticidade. O alfa é determinado pelas condições positivas de Lamé. É aqui, ó. Aí daí a gente... É por isso que a gente coloca o alfa maior ou igual a 0 lá, sabe? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Ah, tá. Ok. Aí a gente coloca aqui, Rose, ó, a dimensão 3, né? Esse operador aqui, peraí, difícil apresentar assim, né? Esse operador aqui que é o operador de Lamé, tá? É esse aqui. Beleza? Okay. Então a gente capta esse resultado, nossa, ele vale para o operador de Lamé, certo? Mas quem fez o resultado para ele, eu acho que foi o Chia, né? O Chia bom, o Márcio sabe quem fez para esse caso aí. E eu acho que é o Chia, né? Com os 3 caras lá, né? O Shen e o Chia, né? É isso mesmo, professor. O Shen, o Sheng, o Wang e o Chia.
O Sheng, o Wang Xie, eles fizeram para esse caso, e o nosso capta esse caso aí, só que a gente faz mais coisa, né? Na verdade, a nossa classe de problemas é diferente de todos que tem aí, na verdade é tudo original aí. O problema que eu falei aqui no quadro é tudo original, não tem nesses outros aí. O que tem é as estimativas. O nosso era um problema, eu queria dizer, quero perturbar, eu quero manter, essa que era a questão. Não tem lugar nenhum isso aí. A verdade é que é originalzinho no balde esse negócio. É um artigo muito bonito. Aí, Rose, a gente, eu pedi para o Márcio, isso aqui foi uma missão aí. Márcio, tem que resolver essa guerra. Aí está aqui, ó, os detalhes tá aqui, tá? No Eigel 16 e o Carl Holmes, sei lá. Tá, então, é aí que está os detalhes, porque não dá para colocar tudo, né? Não, vamos botar aí, deixa o cara lá. Aí eu até botei assim, só de sacanagem, ó. Cadê a palavra? Esqueci. Espera, deixa eu só ver uma coisa aqui. Aí eu botei aqui só para brincar, ó. Isso aqui foi uma frase, eu gosto de botar só para tirar onda. O leitor interessado pode consultar. Isso aí foi para ti, Rose. Guerra é tua. Depois eu te mando. Porque eu lembrei justamente dos parâmetros lá, que ele fazia toda essa construção daquela parte inicial de superfície, equação de Codazzi, usando os parâmetros de Lamé. Aí pronto, tá aí. Você falou, aí eu disse assim, deve ter alguma relação, né? Tem, claro. É em dimensão 3 esse caso aí, tá? Esse é o caso de dimensão 3. Aí você faz dimensão maior, porque dá certo, né? Faz logo dimensão maior, pronto. A motivação mesmo física é aquela lá. Então, creio que foi respondida a pergunta, a observação da professora Maria Rosilene, que está fazendo pós-doc na Universidade Federal do Ceará. Tá, bom tê-la aqui na apresentação, né, que está encerrando a semana intensa do webinário da UFAM, né, do PPGM. Alguém mais gostaria de fazer alguma observação? Oi, professor. Boa tarde. Não? Boa tarde. Quem gostaria? Professor, é o Júlio. É o Júlio? Peraí, Júlio, só um instantinho que o Leandro pediu a palavra primeiro, tudo bem, tá? E aí já passo para você, tá? Leandro, por favor. Ok, boa tarde para vocês. Professor, esse artigo seus aí, ele responde, então, essa sua curiosidade inicial aí, sobre a respeito da perturbação, do domínio aí, dos responde, mas ele responde muito mais do que eu estava questionando, que eu estava querendo saber. Entendi. E aí depois você encontrou alguma motivação a não ser simplesmente a questão da sua curiosidade matemática aí, a respeito dessa perturbação? Ou você não... A motivação disso aí, na verdade, ela é uma motivação física. Isso daí é um problema que você tira lá da física, certo? Eu não sabia, eu fiquei sabendo depois que eu conversando com o Marrocos, esse problema aqui, não, cara, isso daí tem lá, isso daí são problemas que são problemas para se trabalhar mesmo. Então, tudo isso aqui que eu falei tem já lá. Na verdade, é porque eu não sou um cara de ficar estudando em livros, essas coisas, aí eu não sei. Eu tento me virar aqui, tá entendendo? Porque eu tenho que pensar na matemática, tenho que cortar a grama, eu tenho que ajeitar o chão, eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, senão eu não faço nada. Aí eu não tenho tempo de ficar olhando essas coisas. Mas daí eu tenho os amigos, né? Eu tenho os universitários. Eu pergunto para eles, eu bolo, pai, universitário, de onde eu tiro isso aqui? Eu sei que funciona. Aí, não, tem trabalho, beleza, obrigado. Pronto, é assim que funciona, entendeu? Pelo menos comigo é assim. Tá certo. Te agradeço. Mas tem a motivação, assim, vem lá da física. Cara, inclusive, eu fui ler, eu estou lendo, agora eu estou tentando. Eu estou tentando, porque eu gostei tanto desses problemas aí, desse artigo, eu estou tentando falar exatamente onde aparece na física. Eu estou estudando um livro aí, e é o seguinte, cara, tem, como é que fala, eu acho que é mecânica quântica, eu não me lembro, eu acho que é mecânica quântica, deixa eu ver. Na mecânica quântica, sim, aparece isso, professor. Quando você estuda níveis de energia, as órbitas do átomo parecem muito com esse desenho que o senhor colocou no quadro, e daí as perturbações desses níveis de energias é semelhante ao que o senhor falou aí. Exatamente, é isso aí mesmo. Foi isso aí que eu li lá no livro, mas não compilou bacana na minha cabeça. Mas é isso que
que você falou mesmo. Uhum. Mas tem outras, tem na acústica também, na parte de... O nome, cara, na parte dos harmônicos, tem lá também. Entendi. O lambda 1, se eu não me engano, ele tem a ver com o primeiro harmônico. O lambda 1 pro Laplaciano, tá? Laplaciano. Então, ok, né? Obrigado pela resposta aí e pela sua apresentação também, viu? Obrigado, cara. Leandro, né? Obrigado. Leandro. Leandro que perguntou, e o Ricardo Lopes... E o Ricardo Lopes complementou a tua resposta, Nazareno, tá? Então, legal, obrigada pela participação. Agora, vamos ouvir rapidamente o Júlio. Júlio, você queria fazer uma intervenção, Júlio? Boa tarde. Boa tarde, professor, parabéns aí pelo trabalho, né? Pela apresentação. Não, fiquei só interessado no que o senhor falou da convexidade, a questão do SPIND, né? Para tratar nesse ambiente, no caso. Isso daí era uma coisa até que eu te falei, que eu ia te passar para continuar aquelas coisas lá. Uhum. Dá para atacar por esse... Dá para atacar por esse... Pensar, né? tentar esse ambiente aí para a convexidade da autofunção também, no caso do nosso operador lá, né? Operador L. Acho que você... na verdade, isso aqui está mais perto do seu trabalho lá. Essa parte, a classe de problemas que usa convexidade está mais perto. Porque o que você trabalha lá precisa, lembra? Uhum. Tu tem que olhar o Expand Case. Tem que olhar o Expand Case. Beleza. No artigo no Marcius Papers. Marcius Paper. Tá certo, né? Parabéns aí. Tu olha lá. Pega lá exercício, né? Exercício. Isso. Não, mas tem... mas eu te falei isso, já tinha te falado, eu acho, sei lá. Mas funciona. Não, você não falou, agora eu tô sabendo também, de qualquer jeito. Eu disse que eu ia esperar terminar para te mandar, não sei se já mandei, sei lá. Mas depois a gente vê isso daí, a gente discute isso daí um pouco. Beleza. Parabéns aí, professor, pela apresentação. Bem, então, respondida essa pergunta, né, a do Júlio, ok. Aí, aqui no chat, Nazareno, tem um monte de gente contribuindo, tá bom? E aí vai ficar aí as perguntas, mas eu vou comentar algumas coisas. Primeiro, o Germa, que disse que entendeu que estava aberto para perguntas e contradições. Se eu disse contradições, não. Realmente foi um erro, Germa. E ele, como tem muito bom humor, né, não ia deixar passar. O Hugo Ibanez, ou Ibanes, eu não sei, se eu estiver falando incorretamente, me perdoa, tá, Hugo, mas ele comentou, ele disse que você comentou que os autovalores são reais, aí ele queria saber se você trabalhou com caso complexo, tá? Não, só real aqui. Só real, né? Tá. Aí o Manuel está mandando um abraço para o grande professor, que é o senhor professor Nazareno, e para mim também, para a professora Flávia. Ok. Nossa, Manuel. Estamos abraçados, Manuel. O Wington está dizendo que exercício para o Júlio, continuar lá na parte convexa, lá do sprint. E o Ricardo Lopes agradece junto com o Wington. O Wington tem uma última pergunta, e vamos encerrar com a pergunta do Wington. Qual a importância das funções isoparamétricas no trabalho? Porque ela assim, baseado nas propriedades geométricas dela, é que a gente conseguiu ver que eram elas que iam provavelmente resolver esse problema. E aí a gente pegou uma delas, foi a do Gaussiano, né, que o Icto conhece, que é da dissertação de mestrado dele. Mas antes de pegar do Gaussiano, foi baseado nas propriedades geométricas dela. Porque as hipersuperfícies de nível dela são hipersuperfícies mínimas. Um monte de coisa, eu botei aí no artigo. É baseado naquilo que a mente foi direcionando para ver se ia dar certo ou não. É baseado naquela coisa lá. Na verdade, é baseado de toda uma discussão anterior com o Raidon Cal, lá na Nihai e tal. Aí já estava na mente, entendeu? Não foi assim de um dia para o outro, não. Esse negócio aí demorou para caramba. Isso daí vem de longas datas. Aí depois entrou o Márcio na história, tá? Mas elas foram fundamentais aí. Tanto que eu botei um pedacinho na Sousa para falar sobre elas por causa disso. Elas foram a motivação toda para resolver o problema pegando uma específica.
e escolher o lugar certo. O lugar certo era o gaussiano. Então, elas foram fundamentais aí nas aplicações. Elas só entram nas aplicações, elas não entram nas contas. Né? As contas mesmo, o que entra aí é o trabalho do pedreiro. O pedreiro está aí ainda ou não? Acho que ele está aí ainda. O pedreiro ainda está. Por aqui, professor. A conta ali não entra, ela não entra nas contas. Ela só entra para você achar o resultado. Tá certo? As aplicações. Então, pronto, gente, a gente gostaria de continuar, é sempre muito agradável conversar com o Nazareno sobre vários assuntos, principalmente em matemática, é claro, mas a gente precisa terminar para poder começar a outra atividade que a gente vai dar sequência, né, na tarde de hoje, que é a live, né, sobre uma introdução ao PPGN. Então,